Esta obra audiovisual traz reflexões sobre a existência das pessoas trans não binárias, aborda seus pontos de vista sociais e narram este contexto através das suas histórias pessoais e, claro, também trazendo embasamento teórico para melhor compreensão do tema. Eu sou Ternate Ponciano, vou te conduzir nessa história, mas para iniciar essa conversa, vamos começar pelo básico? Falo porque eu posso e canto porque eu gosto de ouvir a minha voz. Vão tentar calar minha boca. Gênero é uma construção social que ditou normas e regras sobre o comportamento e existência de cada ser humano, usando como base os órgãos genitais, né? Como se nasce com pênis é homem, se nasce com vagina é mulher. A partir disso, criou-se os papéis sociais e comportamentais desses gêneros, né? Mulher usa rosa, homem usa azul, mulher veste saia, homem não veste, mulher é delicada, homem não chora. Isso é a binariedade, né? Esses dois pontos extremos que a gente consegue citar. Isso acostumou a sociedade em um fenômeno chamado heteronormatividade compulsória, que é um sistema estrutural onde a sociedade cresce e vive com esses padrões criados, né, há centenas de anos. E muito mais enraizado no machismo durante a Idade Média, com a inserção do cristianismo, né, através do discurso do medo. E dizer não à binariedade significa dizer não às amarras do Estado patriarcal, machista e heteronormatizado que a sociedade vive. O jeito, então, é desenvolver um diálogo que as pessoas entendam, respeitem e ajude a defender o básico, que são os direitos humanos e também a individualidade de cada pessoa. Meu nome é Taju, eu tenho 27 anos, eu moro em Bom Jesus dos Perdões e eu sou técnico de áudio e vídeo na Câmara Municipal. Muito prazer, meu nome é Haru Almeida, também conhecida como Haru L para os íntimos. Eu moro no interior de São Paulo, numa pequena cidade chamada Bom Jesus dos Perdões, uma cidade santuário, cidade dormitório. E eu tenho 20 aninhos, sou virginiana e educanda da área da educação, cursando o curso de letras português e inglês. Eu sou Vanessa Zenorini, tenho 26 anos, eu moro na cidade de Bragança Paulista e eu trabalho na área de fotografia e audiovisual. Na minha perspectiva, ser não binário é um questionamento da heteronormatividade cisgênera imposta e colonialista na sociedade. Ser não binário, para mim, é fugir dos padrões pré-estabelecidos pela sociedade, né? É a gente não se encaixar, mas ao mesmo tempo a gente se encaixar em tudo aquilo que a sociedade pré-estabeleceu e tentar fugir disso, né? Dessas caixinhas expostas. Fugir a uma norma de controle pré-estabelecida por pessoas que a gente nunca nem conseguiu ver o rosto. Desde criança, eu não me reconhecia num lugar de mulheridade que me foi imposto. Sempre foi algo muito estranho e algo muito doloroso, inclusive. Então eu já tinha ações que, às vezes, a minha família ou as pessoas ao meu entorno, na escola, questionavam e ficavam, não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode agir dessa forma. Eu acho que é não se acomodar e não se adequar a uma regra que não foi a gente que pensou. Eu me descobri em 2017, estudando fotografia em São Paulo, que até então nem sabia sobre esse tema. E foi bem interessante, sim, porque eu acabei descobrindo esse termo numa cidade grande, né, que é São Paulo. Com o tempo, eu fui negando esse lugar de mulheridade antes de entender até o que seria a transgeneridade. Então, antes de me ver como uma pessoa trans, pra mim, eu já tinha que eu não era mulher. No ensino médio, eu me empenhei muito na pesquisa sobre gênero e sexualidade e fui desenvolvendo processos muito rapidamente. E eu comecei a me identificar assim, começando a fazer autorretratos meus, fotográficos, né? Dentro do curso, né, tinha esse módulo na fotografia.
E aí eu comecei a explorar essa questão do corpo, do gênero, daí eu conheci esse termo, assim, daí fez tipo um boom na minha cabeça. Antes de sair do ensino médio, já estava na minha cabeça já muito de que a minha identidade era uma identidade não binária. E aí depois eu comecei a me entender como transmasculine, não binário. E falei, meu, é isso, né? E aí eu comecei a me explorar mesmo dentro desse ramo, assim, da fotografia. Foi um processo muito importante, assim, para mim. Quando você é uma pessoa trans e você fala, eu sou um homem trans ou eu sou uma mulher trans, parece que é muito mais fácil para as pessoas entenderem, por mais que elas não aceitem lá no fundo, e também não é uma questão sobre aceitação. Às vezes a pessoa vai até respeitar, vai respeitar seu pronome, vai respeitar. E aí quando você fala que você é não binário, a pessoa fica tipo, oi, quê? Às vezes a gente fala assim, eu sou trans não binária, as pessoas tentam falar assim, então você quer ser homem, né? Você quer ser o oposto. E eu falo, não. Então, acho que ser não binário é a gente não se adequar ao binarismo mesmo. Em teoria, pegando o exemplo de definição da LGBT Foundation, pessoas não binárias sentem que sua identidade de gênero não pode ser definida dentro das margens da binariedade. Em vez disso, elas entendem o gênero de forma que ultrapassa a mera identificação como homem ou mulher. Mas como não é regra, os não binários podem se reconhecer nos gêneros feminino e masculino ao mesmo tempo, mas também não se identificar com nenhum desses dois rótulos, ou então sentir às vezes como homens e outras vezes como mulheres, né? Bigêneros, entre outros. E a gente precisa entender que a concepção de gênero sofre a interferência de vários fatores que influenciam a existência e a construção, né? Como etnia, nacionalidade, religião, classe, cultura, vivências, e que transformam as dimensões da sexualidade de cada indivíduo, né? Às vezes eu sinto que a sociedade não me enxerga. Eu não penso muito sobre como a sociedade me vê. Aí depende de que sociedade a gente está falando. Eu gosto de partir sempre do pressuposto de que eu sou a sociedade. Quando eu comecei a me entender como trans, automaticamente parecia que eu tinha que assumir símbolos de masculinidade de novo para ser aceito como uma pessoa trans. Eu sinto que as pessoas me enxergam, por exemplo, dentro do feminino, dentro do masculino, mas às vezes acaba tendo uma certa anulação também por conta do meu nome, né? Eu não mudei de nome, eu uso o meu nome que é feminino, e aí acontece assim, já aconteceu várias vezes de alguém me conhecer, não saber meu nome e me tratar no masculino, aí eu falo meu nome e a pessoa, nossa, desculpa, daí eu falo, não, tudo bem, né? Então parece que você tem que ser uma coisa ou outra. Se você não é essa coisa, então você precisa ser a outra. Então é um processo assim que às vezes eu acho que as pessoas não enxergam, mas ao mesmo tempo eu acho que elas enxergam, porque se elas têm essas duas visões de mim, né? Dane-se, tipo, se a pessoa me vê no feminino, eu sei o que eu sou. Ela sabe que eu existo, mas rola aquele lance do binário, né, que eles querem impor. Mas eu acho que, assim, é uma crítica de como a sociedade realmente foi estruturada, sabe? Ela foi estruturada em cima disso, em cima de um modelo, e é muito, muito, muito bizarro, porque as pessoas são muito múltiplas. Não tem como caber em um modelo, gente, não tem. Porque nada além de mim pode ditar uma regra social no meu comportamento. Agora, se a gente for falar do Estado, eu posso ser mão de obra ou um pedaço de carne, depende da perspectiva filosófica. É a falta de informação, mas também é a falta assim, de vontade de querer aprender, né? Para as pessoas trans, é importante ter uma comunidade trans em que a gente consegue dialogar e se entender e não precisa ficar explicando ou pedindo para corrigir o pronome o tempo todo. Porque a informação tá aí. Quem não tem, a gente aceita e acolhe, mas e quem tem e não tá aí, né, querendo aprender? Acho que a minha crítica é essa. Então, como você se sentiria se eu dissesse que daqui 10 anos você vai estar exatamente no mesmo lugar que você está agora? Transcentralizar as relações significa se empoderar da sua existência e criar vínculos com outras pessoas que tenham as mesmas ou parecidas gamas de vivências e experiências em comum, onde pessoas heterossexuais normativas não entendem essa gama de diversidade de existência. Então, significa dividir o seu local de fala com outras pessoas com o mesmo discurso ou discursos que batem e somam. Poder sentir a vontade
com as pessoas que chegam perto de entender a sua existência por um completo. É como se sentir acolhida, é como se sentir em casa, segura, defendendo os mesmos ideais, discutindo as mesmas relações sociais. Ohana quer dizer família. Família quer dizer nunca mais abandonar. A minha família biológica, no caso, e também que eu fui criado, né? No começo era bem difícil, mesmo antes de eu me entender uma pessoa trans, não binária. Bom, família, assim, eu sou uma pessoa bem acolhida pela família, mas dentro dessa questão de gênero é uma questão que não há diálogo, assim. E pelo meu núcleo familiar de convívio, por mais que existam barreiras de comunicação, barreiras afetivas e falta de diálogo, como eu imagino que em muitos lares brasileiros, a gente se esforça para se entender. Quando eu tento dialogar assim, eu sinto uma barreira, assim, que eu acho que eles ainda não estão preparados para falar sobre, né? Mas dentro de casa, assim, eu sou uma pessoa super respeitada e é isso. Não com todo mundo, mas no meu caso foi bem forte, assim, de eu querer dialogar sobre essas questões e da parte da minha família vir muito um lugar de mas você também precisa entender que é difícil pra mim. Sabe, tipo, é difícil pra eu entender você, tipo, e aceitar. Eu fui criado de outro jeito. E isso é bem castrador, porque quando a gente tá num lugar de afeto, eu acho que quando a gente se preocupa com a pessoa, a gente fica muito nesse, nossa, ok, é difícil pra essa pessoa entender. Mas, velho, é muito mais difícil pra gente. Às vezes parece que a gente convive com uma pessoa desconhecida e que não tem interesse nenhum na nossa vivência, em entender como a gente está se sentindo. Isso é muito... Por exemplo, no caso da minha mãe, eu tenho uma admiração muito grande pela capacidade dela de mudança e reinvenção. Ela foi a pessoa que eu conheci na vida que mais mudou o pensamento. Eu tento ver por esse lado também, sabe? De como as pessoas podem se reinventar e acabo admirando as pessoas da minha família por isso, sabe? Mas a gente constrói uma rede coletiva de apoio e vai estendendo esse conceito de família. Então, pra mim, família é isso, é sobre vulnerabilidade, empatia e troca. Família, pra mim, é onde existe acolhimento. A sociedade precisa entender que ela vive em um contexto de transformações e as transformações humanas, sociais, já estão no ritmo acelerado já faz muito tempo. Então tem que acompanhar, tem que se moldar e tem que começar a entender a sociedade como um todo, né? Um fluxo, uma correnteza que vai seguindo o curso e que vai gerando novos ciclos, né? E isso é constante, isso daí não para. E não se para no tempo também, e ele nem sempre vai ser o mesmo. Não tem como viver num fenômeno egocêntrico, imaginando que o mundo gira ao seu redor e as suas ideias ultrapassadas, né? Tem que parar para se desconstruir. As pessoas precisam compreender o mundo de uma maneira que fuja de tudo que é estrutural para começar a pensar em mudança. O amor é uma tática de manutenção ao sistema. Ao sistema. Então, pra mim, o amor é uma potência criativa. E eu acho que é muito importante falar de criatividade quando a gente fala de não binaridade e da desconstrução do gênero. Porque quando você desconstrói o gênero, é um mundo novo, é uma coisa que, assim, você pode ser quem você quiser, imagina só. Eu queria muito acreditar que o amor é um sentimento todo lúdico e romântico que a gente sente, mas na verdade eu não acredito muito nessa visão de mundo. Eu acho que existe o afeto. E o afeto ele é construído diariamente, não é fácil. As maiores dificuldades que eu já tive foram assim da pessoa me enxergar mesmo como não binário. Eu acho que enquanto um corpo, uma corpa que decide da norma, eu nunca sou um alvo de escolha. Eu nunca fui escolhida. Nunca. Mas normalmente eu sou visto assim como a lésbica machinho ou algo assim, né? E na verdade eu sou bissexual, mas eu sinto que as pessoas me colocam naquela caixinha, tipo, a pessoa ativa, é sapatão. Fiquei num processo de me entender, de entender meu corpo, de revisitar tudo e de tentar realmente recriar uma história. Nem na escola, nem nas minhas amizades.
Eu nunca tive um relacionamento. E eu tenho orgulho disso, porque eu sou feliz comigo. Hoje eu me sinto muito mais bem resolvido, assim, sabe? Eu sei o que eu quero e eu tô aí pro jogo, entendeu? Maiores dificuldades que eu tive foi em relação a isso, mas eu sinto assim, que depois que eu mostro quem eu sou, né, explico, as pessoas acabam entendendo e tudo bem. As pessoas trans, elas têm essa abertura de descoberta e de reinvenção da sexualidade. Então hoje eu vejo a sexualidade como uma performance artística, sabe? E qualquer pessoa que não esteja vendo dessa forma ou não esteja alinhada com isso, não vai bater comigo, e tudo bem. O meu relacionamento é próprio, mas também não tenho essa necessidade de relacionamentos, porque se as pessoas não querem me escolher, eu me escolho, e para mim isso me basta. A linguagem é a maneira que a gente utiliza para transmitir os nossos conceitos, ideias, sentimentos. É um processo interativo que utiliza dos nossos meios de ser e estar no mundo para a gente se expressar. Então, todos os conjuntos de signos ou sinais é considerado uma forma de linguagem. E a língua, por sua vez, ela é um código verbal característico, né? Um conjunto de letras, é um conjunto de palavras e combinações específicas compartilhadas por um determinado grupo. A gente cresce com a linguagem, né? A gente já entra no mundo com ela acontecendo e a gente vai se moldando através dela. Tanto a língua quanto a linguagem, elas são autônomas, elas são matéria do pensamento, elas são fruto da comunicação social e é formado por junções de realidades, histórias e culturas. Então, a língua, ela se transforma e se molda para acompanhar o decorrer das coisas e dos acontecimentos humanos. As palavras, elas carregam transformações sociais e alteram a linguagem. Então, quando a gente para pensar em linguagem neutra, é acompanhar o caminhar dos tempos atuais e bem-vindo ao século XXI, meu bem. Então, a linguagem neutra, ela é uma proposta de modificação na maneira de falar, escrever e buscando deixá-la mais neutra possível, né? Não demarcando o sexo ou o gênero das pessoas quando você vai se referir com as outras pessoas. Então, cada pessoa vai se identificar em usar algum termo específico dentro desses termos da linguagem neutra. Para mim, sim, foi um processo muito importante descobrir essa linguagem. A minha ligação com a linguagem neutra é uma ligação direta e por vezes indireta. O que a sociedade pensa sobre a linguagem neutra? Tipo, gente, aceita, sabe? Ela está sendo usada, eu uso com várias pessoas. E, tipo, eu vejo várias pessoas usando, então é isso. E eu também acabei descobrindo a linguagem neutra estudando em São Paulo, descobri uma pessoa que também era não binário. E eu acho, assim, fundamental, né? Eu acho que a língua, ela vai de acordo com a sua geração, né? Isso tende a melhorar cada vez mais, espero eu. Meus pronomes de uso pessoal prediletos são neutros e eu sempre faço questão de que as pessoas me tratem por esses pronomes, elo, delo, ele, dele. Eu acabo usando mais os pronomes femininos e neutros, apesar também de usar o masculino, mas descobrir a linguagem neutra para mim foi assim super importante, né? Saber que a gente não precisa estar no feminino e no masculino, né? Ter essa via de meio, assim, né? Então foi super importante para mim. Eu não gosto da linguagem neutra, paciência, sabe? Tipo, tem pessoas que usam só o pronome neutro, e aí? O que você pode fazer é se negar de se comunicar com essa pessoa. Tipo, se você não gosta, nossa, eu vou resistir até o fim, porque eu acho isso muito errado e gramaticalmente feio. Tipo, ok, meu bem, então vive aí na sua bolha, entendeu? Às vezes as pessoas caem no comodismo de não querer mudar e usam sempre, mas eu estou me adaptando. Da terceira vez que você usa esse argumento de que você está se adaptando, você está confortável, você não está tentando. E aí a pessoa fala um monte de gíria que saiu da moda e a gíria que entrou na moda e ela se adapta e vai falando, mas a linguagem neutra, nossa, não, é feio, é estranho, não é certo, tipo, ai gente, sabe, não tenho muita paciência não, pra falar a verdade, com esse discurso. Vira uma desculpa. Então tente de verdade, eu sei que não é fácil, tenho certeza. Não foi fácil pra gente e a gente entende que não é fácil pra vocês. Mas vocês têm que tentar, tá? Se foi muito difícil sair da binariedade, me chama no feminino.
Mas é isso, não dá pra esperar que a cisgeneridade vai colocar essas questões na sociedade. Por isso que é tão importante ter pessoas trans nos espaços de educação, nos espaços de cultura, nos espaços de informação, em todos os espaços, né? Porque são as pessoas trans não binárias que vão levar o debate da não binariedade para a sociedade. Meu refrão eu falo porque eu posso e canto porque eu gosto de ouvir a minha voz. Talvez eu fale demais, eu acho que eu ouço de menos. Tem homem que ama de menos, tem homem que fala demais. Eu falo porque eu posso e canto porque eu gosto de ouvir a minha voz. Eu falo porque